Opa, sejam muito bem-vindos ao projeto do meu TCC Tá On. No capítulo de hoje, você vai aprender uma forma de como você não deve começar a sua pesquisa e de que forma você pode resolver isso. Eu me chamo Thiago e eu quero te mostrar o caminho para a aprovação do seu TCC, desde a escolha do tema até a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. No capítulo de hoje, então, o caos original, ou as 3 formas de começar ou começar muito mal a sua pesquisa e atrasar a sua aprovação no TCC. A gulodice livresca. No início de uma pesquisa, o cenário é praticamente o mesmo, né? A gente sabe de forma muito vaga do que quer falar tal assunto, tal problema, como por exemplo, trato urinário, infecção do trato urinário, pós-Covid, hipertensão, diabetes. Só que a gente não sabe de forma mais prática como delinear o assunto. A gente, claro, quer que o trabalho seja muito bom, o tema seja foda, que seja elogiado pela banca. O problema é que a gente tem a sensação de se perder antes mesmo de ter começado, né? E esse caos original, ele não deve ser motivo de preocupação se você não se dá por vencido e quer vencer esse obstáculo o mais rápido possível. Só que mesmo para você que tem esse espírito guerreiro, você tem que achar uma forma de se livrar disso o quanto antes e caminhar com o seu trabalho. Então, esse cenário de você se perder nesse labirinto antes mesmo de ter começado uma pesquisa é o que a gente chama de fuga antecipada. E essa fuga antecipada ela pode acontecer de 3 maneiras. A gulodice livresca, que é o que nós vamos falar aqui hoje, o impasse das hipóteses e a ênfase obscura. 2 temas aí para as cenas dos próximos capítulos. Hoje então vamos falar da gulodice livresca. Gulodice livresca significa nada mais nada menos do que você encher a sua cabeça com uma porrada de livro, artigo, gráfico, tabela, na esperança de achar um parágrafozinho ou uma tabelinha que vá se encaixar na pesquisa que a gente está fazendo. Esse tipo de conduta vai te deixar muito estressado e desmotivado, né? Porque o excesso de informação vai fazer você ficar ainda mais embaralhado, né? Suas ideias vão ficar embaralhadas. Então é preciso a gente repensar, dar um passo atrás e parar de ficar engolindo informação desnecessária. E aqui vai uma dica de ouro. Você deve escolher poucos textos, ler esses textos minuciosamente, analisar as tabelas de forma minuciosa para escolher realmente os textos e os números que vão caber no seu trabalho de forma satisfatória. É por isso que muitos estudantes vão abandonar os seus trabalhos de conclusão de curso por começarem dessa forma. Então, é preciso que você, quando for começar a empreitada de um trabalho muito importante, saiba o que você quer conhecer e de que maneira você quer proceder. Então, você desembaralhar o cérebro de informações desnecessárias é o primeiro passo para começar o seu TCC da melhor maneira possível. E outra, pessoal, você deve ter um método. Essa palavra é importantíssima, né? A disciplina é metodologia da pesquisa. Você está fazendo um trabalho seguindo um método científico. Como é que você vai fazer uma coisa de qualquer maneira? Tá certo? Pessoal, qualquer semelhança não é mera coincidência. Você já passou por isso? Conta nos comentários aí para a gente trocar uma ideia. Eu me vi nisso, né? Eu vivi isso. E eu era ainda pior. Eu salvava os artigos em várias pastas no computador, né? E depois eu não renomeava os artigos, ficava perdido, eu não conseguia achar aqueles que eu tinha gostado, tinha que abrir um por um. Realmente ficava estressado, lia tudo e não lia nada ao mesmo tempo. Mas a notícia boa é que eu descobri uma maneira de você se livrar dessa gulodice livresca, né? Então, como você organiza isso e se livra de uma vez da gulodice livresca? E a resposta para essa pergunta é utilizando a pergunta de partida. A pergunta de partida ela é o pontapé inicial da sua pesquisa. É o fio condutor que vai dar
empurrãozinho que você quer para iniciar a sua pesquisa de fato. Olha, você está fazendo uma pesquisa científica, novamente, utilizando o método científico. O método científico, ele começa por uma pergunta, né? Então você está fazendo uma investigação. E uma investigação, ela é algo que se procura. Então, por isso que é importante eu acabo sendo repetitivo na questão do método. Quer ver uma ideia? Vamos pensar aqui em como a Petrobras fura poços de petróleo. Você acha que a Petrobras sai cavando buraco por aí, de esquina em esquina, até achar um poço de petróleo? Claro que não, pessoal. Eles possuem, eles seguem um método, né? Primeiro os geólogos mapeiam o terreno, depois de encontrado a reserva, os engenheiros vão calcular a melhor forma de perfurar e chegar até o petróleo. E depois tem a logística, né? A exploração, a logística, o refino. Eles têm um método. E o investigador, pessoal, não pode trabalhar sem um método. Por isso que ele é muito importante. E eu vou repetir aqui 1 milhão de vezes a mesma coisa até penetrar na sua massa cinzenta. Pois bem, então combinamos que a pergunta de partida é uma ferramenta que você pode e deve utilizar para poder fazer iniciar a sua pergunta. Mas aí você deve estar pensando, né? Poxa, como é que eu vou usar uma pergunta de partida sendo eu estou no início, não sei direito o que eu quero pesquisar? Por mais banal que seja a pergunta, faça, utilize-a. Ela é uma pergunta provisória, tá certo? Assim como um alpinista vai subir o Everest, ele vai, à medida que ele vai subindo, ele vai trocando de acampamento. Então, à medida que você vai subindo o nível do conhecimento, você vai também trocando a sua pergunta de partida por questões mais concretas, tá certo? Mais específicas. Então, como você deve então formular a sua pergunta de partida? Fazer uma boa pergunta de partida. Você deve utilizar 3 critérios. Critério número 1, a sua pergunta de partida deve ser clara e precisa, no sentido de quem for ler a pergunta de partida entenda o que ela quer dizer. Então, uma boa dica é, leia a sua pergunta de partida para um grupo de pessoas. Se a maioria entendeu o sentido, quer dizer que está no caminho certo de ser claro e preciso. Segundo, a sua pergunta de partida tem que ser realista, tá? Então, na ciência, menos é mais. Para de abraçar o mundo e veja se a sua pesquisa se encaixa na sua realidade financeira, logística e de tempo, tá certo? Exemplo, no meu mestrado, já dei esse exemplo aqui, eu coletei dados do estado do Espírito Santo inteiro. Você teria tempo para percorrer o estado? Teria condições financeiras, de logística? Teria tempo depois de transcrever esses dados e analisar? Tudo isso tem que ser pensado antes de você se lançar com uma empreitada tão importante que é o TCC. Depois, a pergunta de partida precisa ser pertinente. Isso quer dizer, nada de ficar fazendo juízo de valor se determinado assunto é bom ou ruim. Não existe bom ou ruim na ciência. Existe se as hipóteses foram acatadas ou foram refutadas depois de coletados os dados. E também não faça previsões, tá certo? Não existe mãe de nada na ciência. Existe o quê? Você comprovar os dados que você tem em mãos. Então, pessoal, a sua pergunta de partida vai servir para direcionar suas ideias, direcionar o seu trabalho de conclusão de curso, te dar um arranque inicial para você seguir no seu trabalho e muito melhor, vai fazer você poupar tempo, esse ativo tão precioso que hoje nos falta muito, né? Todo mundo reclama de falta de tempo. Então é justamente isso que você vai ganhar utilizando a pergunta de partida. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, peço para vocês curtirem, se inscreverem no canal e compartilharem com os amigos. E se não gostaram, que vocês compartilhem com os inimigos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!